Bom dia, pessoal. Bom dia. Estou admitindo aqui todo mundo. Bom dia, bom dia. Acho que a gente está com 14 pessoas participando, então, assim, já dá para começar. Oi, Arthur, bom dia. Seja bem-vindo. Pessoal, para quem não conhece, eu sou o Anderson Fernandes, sou responsável ali pelo perfil Emerge Arts, e agora pelo Artivism, né, que é a nossa plataforma onde que a gente está organizando os editais, né, de uma forma mais acessível, de uma forma mais dinâmica e mais sustentável, né? Assim, algumas pessoas não sabem, mas a gente tem um financiamento colaborativo, que é um modelo de assinatura, a partir de R$ 15, que assim, você tem acesso a um banco de dados bem organizado, assim, super completo. A gente trabalha todo dia para poder manter esse banco de dados organizado. E assim, a gente depende muito da colaboração de vocês para a gente poder manter esse trabalho, que não é só um trabalho digital. A gente tenta assim trabalhar a partir de uma costura para poder facilitar a vida do artista, criar viabilidades nesse campo, né? Que a gente sabe que todo dia é uma batalha. Então, assim, a gente está aqui para poder, de alguma forma, criar um pouco mais de comodidade, criar um pouco mais de dar para o artista uma capacidade de se organizar. Então, assim, o nosso financiamento colaborativo está aberto. A gente vai deixar para vocês depois o link aí, para quem quiser acessar. E, além das oportunidades, a gente promove as leituras críticas. As leituras críticas são voltadas para os assinantes. E onde que a gente vai destrinchando o edital, vai passando para as pessoas assim, os detalhes de coisas que a gente foi aprendendo ao longo dessa caminhada. E hoje, especificamente, a gente vai fazer uma conversa aberta, porque a gente tem um formato que a leitura crítica é uma coisa que a gente faz para os assinantes. Mas é uma coisa que eu também gosto de fazer uma coisa mais pública, principalmente quando é com uma pessoa que é da organização. Eu acredito muito assim que a gente que às vezes promove iniciativas privadas, a gente não tem o direito de sequestrar coisas públicas para poder em benefício dos projetos pessoais. Então, assim, a gente pensou esse formato com o Gilson Plano para poder tirar essas últimas dúvidas. Tem muita gente que teve algumas dificuldades, principalmente durante a leitura crítica. A gente viu que tinha algumas confusões assim com alguns termos que estavam sendo utilizados, e às vezes não é nem porque o edital é super simples, assim, né, o edital da sala compacta, mas algumas pessoas às vezes têm uma dificuldade com alguns termos, que são dificuldades que eu tive, assim, muitas dificuldades na minha vida, assim, ao longo desse processo. E a gente vai aprendendo e vai compartilhando aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende. E hoje a gente tem o prazer de estar com uma pessoa que está ali envolvida diretamente com esse processo, e a gente quer compartilhar com vocês. O Gilson Plano vai falar um pouco sobre o trabalho dele, sobre o que ele vai fazer, né, nessa mostra, e qual que é a dinâmica, assim. Primeiro eu gostaria de que ele se apresentasse, falasse um pouco sobre o trabalho dele, e a gente vai deixando perguntas para a gente na caixinha também. A gente tem a Anitta, que está aqui hoje junto com a gente, e ela vai respondendo as perguntas, vai compartilhando com a gente aquilo que for mais geral, assim. Aquilo que for mais específico, a Anitta vai respondendo na caixinha. Aquilo que for mais geral, a gente vai respondendo aqui para todo mundo. Gilson, bom dia. Bom dia, gente. Obrigado aí pelo convite, o Anderson, a Anitta, pessoal da organização. Fiquei bem feliz de
estar aqui nessa conversa. Ontem falei com o Anderson que era algo que a gente pensava também em fazer a partir do Scalaz, que é a plataforma que a gente tem construído uma série de ações, assim, né, também de maneira pública, né, cada programa tem uma finalidade, mas a gente, no meio da correria, sempre atrasa um pouco as coisas e a gente não consegue fazer essa conversa mais pública. Então, achei ótimo essa possibilidade de conversar aqui com essa coletiva, contar um pouco mais, assim, de maneira humana, né, o que a gente deseja com essa chamada, dessa edição específica da Sala Compacta. Então, acho que vai ser massa a conversa. Então, assim, para me apresentar, para a gente começar o dia de hoje, então, eu sou o Gilson Plano, eu sou de Goiânia, atuo nessa plataforma que é o Scalaz.art já há algum tempo. A gente começou fazendo alguns projetos pontuais e em algum momento a gente resolveu tentar unificar todas elas em um mesmo lugar, né? Então, muito a partir de uma interface do campo virtual, mas não só. Tem ações que a gente já desenvolveu e desenvolve também no campo físico, né? Pensando coleções, pensando em circulação de artistas em outros campos, então tentando alastrar um pouco mais esse campo que a gente chama de arte contemporânea, né? Tentando borrar um pouco essas fronteiras. Então, para além dessa atividade que eu desenvolvo dentro da plataforma e não só na curadoria, mas muito na idealização, na coordenação, nas bancas, enfim, pensando de uma maneira mais sistemática os programas. Eu sou artista, então muito do que a gente tem desenvolvido a partir dessa plataforma é um desdobramento também de como a minha prática artística ela se desenvolve. Então, tenho uma prática hoje muito voltada para a escultura, mas também para ações, para programas. Então, tem uma dinâmica que, em vezes, se aproxima também das ideias que a gente desenvolve a partir dos projetos da plataforma. Então, um pensamento de artista que se estende para uma dimensão de programas, e também um pouco para conciliar uma trajetória que eu tenho institucional, voltada principalmente para o campo da educação, já há algum tempo, pensando programas de formação para artistas. Então, eu um pouco nesse meio de campo, né, do lugar do artista, do lugar da gestão, eu tenho, junto com outras pessoas, claro, eu não faço sozinho, mas como a gente consegue avançar para pensar outros formatos possíveis, né? Porque algumas chaves que ainda são necessárias para alguns lugares, né? As ideias dos salões, às vezes não atendem a todos, né? Então, a gente tem pensado outros formatos, outras possibilidades, que tensionem também o próprio campo, principalmente essa dimensão da virtualidade. Acho que eu posso contar um pouco como o Scala surge pensando uma experimentação dentro do campo da virtualidade também, e esse é um pouco o nosso desejo de pensar trabalhos que habitam esse universo. Mas, enfim, acho que de modo geral é isso, e acho que a gente pode começar uma conversa a partir desse lugar. Ótimo, ótimo. Só uma dúvida aqui, Gilson. Esse Scalaz, ele tem algum online? Como é que é isso? Que a gente deixa para o pessoal aqui também no chat. Gente, eu vou compartilhar com vocês também o site da Sala Magno, a Sala Compacta, Sala Compacta Mag, e vou deixar no chatzinho aqui. Scalaz é aquele Scalaz.art, né? Vou digitar aqui, vou colocando aqui. E aí, gente, depois não deixe de visitar os links, não, que é muito importante a gente conhecer esse tipo de iniciativa, né? E, então o projeto Scalaz, ele é um projeto mais regional, né? É um projeto voltado aí para a região de vocês. Como que ele funciona? Vamos lá. Então, como eu disse,
eu atuo junto com outras pessoas, né? Principalmente Malu, que é a produtora do projeto, em outros projetos. E o que a gente fazia, a gente tinha um calendário anual com várias ações, né? E o que a gente começou a perceber é que essas ações elas ficavam desagrupadas. Inclusive, a primeira versão do Scalaz, né, ela ainda está fora desse escopo do Scalaz. O que a gente começou a entender, né, e a planejar é que o Scalaz.arts ela é uma plataforma que reúne todas essas iniciativas de pesquisa, difusão e colecionismo no Centro-Oeste, né, pensando o Brasil a partir do Centro-Oeste. Uhum. Então, é uma plataforma regional porque a gente está pensando a partir desse espaço e desse território, então com um olhar de alguma maneira atenta a essas questões, mas não necessariamente, né? É um projeto nacional, né? Tanto o MABRE, que é um outro projeto que a gente desenvolve, a Sala Compacta é um projeto que também tem uma dimensão nacional, e tem ações que são um pouco mais pontuais, olhando principalmente para o estado de Goiás, né? A gente tem uma intenção de abranger ou pensar uma dimensão da região do Centro-Oeste, porque existe uma percepção muito difusa sobre a produção artística desse território. Então, a gente tem trabalhado em pensar outras maneiras de romper com esse circuito muito focado no arte, no circuito de arte do eixo Rio-São Paulo e por muitas vezes narrado pelas bordas do Brasil, né, pelos litorais. Então, existe um centro do país que tem uma produção muito peculiar, muito pulsante e que muitas vezes não tem protagonismo nessa narrativa sobre a história da arte contemporânea no Brasil. Então, é um pouco esse o intuito do Scalaz. Então, todos os projetos que a gente desenvolver a partir de agora, eles vão ficar hospedados dentro desse espaço que é o Scalaz.art. Então, se vocês conseguirem acessar o site, vocês vão perceber que já existem alguns outros projetos, né? Tanto de curadorias específicas para o espaço da virtualidade, que são projetos comissionados ou de pessoas convidadas, outros projetos que são públicos, né, via edital, mais ou menos como o projeto da Sala Compacta, enfim, tem formatos muito diferentes lá dentro. Uhum. Eu acho interessante, assim, que é uma coisa que quando eu fiz a leitura da Sala Britânia, do Museu de Britânia, é uma coisa que eu não conhecia que existia essa proposta, assim, esse ecossistema, na verdade. Mas é uma coisa que eu acho assim que vocês estão trabalhando a partir de uma ideia que acho que assim que é uma resposta para vários problemas que as artes visuais estão tropeçando há anos. Então assim, que essa coisa de megalomania, de coisa de tipo assim artista sustentando instituição. Então assim, eu acho assim que é por mais que assim as pessoas vieram aqui para falar da Sala Compacta, eu acho que é importante a gente falar dessas coisas, né? Que assim a gente das artes visuais a gente caiu umas armadilhas, né? Que assim que acabou precarizando o nosso trabalho, acabou colocando a gente em situações onde que a gente começou a trabalhar para manter estruturas que só funcionam para moer a carne da gente, assim. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é importante, assim, a gente repensar essas coisas, mas ao mesmo tempo mostrar que alternativas, que outros caminhos estão sendo propostos, sabe assim. E isso assim, quando eu vi o MAB, eu falei, cara, isso aqui é diferente, isso aqui é outra proposta. E aí é muito mais interessante saber que existe uma coalizão para fazer de outras coisas que dialogam com a mesma ideia. Assim, muito interessante. Eu vou olhar com mais carinho escalas também. E acho que assim, quem quiser pescar, pesca. A gente tem muita resposta aqui para um monte de coisa. Mas assim, ô Gilson, falando um pouco mais especificamente assim da Sala Compacta,
Vocês tiveram a primeira edição, né, que foi uma edição voltada para trabalhos virtuais. A proposta foi mais ou menos a mesma, assim, quantidade de artistas. Como é que foi isso? Assim, fala um pouco para a gente. Bom, então acho que eu vou um pouco pensar assim, a genealogia desse programa até a gente chegar na segunda edição. Quando a gente fez a captação inicial desse projeto, ele era um projeto físico, pré-pandemia, lá na primeira sala compacta. Inclusive, tinha outra nomenclatura. E era para acontecer no próprio MAG, né? A gente tem essa parceria com algumas instituições parceiras de pensar como a gente cria esses vínculos institucionais, né? E aí, com a pandemia, tudo se tornou inviável. Então, o que a gente fez foi o que muitas instituições, muitos programas fizeram, que foi pensar uma conversão para o campo da virtualidade. Mas uma coisa que me incomodava é que a gente não queria simplesmente migrar para pensar uma foto de um trabalho que eu tenho e que agora eu fotografo aqui, ele vai ficar hospedado no campo virtual. Porque a gente já realizava mais ou menos essa dinâmica, né, no Mabre, que super funciona, né? A mostra continua acontecendo virtual, os trabalhos entram para a coleção, mas a gente queria pensar, eu particularmente estava interessado em pensar como os artistas começavam a elaborar trabalhos que são originários do campo da virtualidade. Eles operam dentro dessa plataforma, eles começam a investigar esse universo de realização. Então, a primeira edição, enfim, a gente tinha um recurso, inclusive, menor do que a gente tem agora. Então, a plataforma tem questões, assim, ela é bem simples, mas ela tem questões, tinha um desejo de uma programação um pouco mais ousada. Mas foi o que foi possível na época, e a gente tem trabalhos ali que eu acho que realmente conseguem dar conta dessa nossa vontade e desejo naquele momento, né? Então, são trabalhos que acontecem pela virtualidade, eles desafiam também a nossa compreensão muito óbvia de como os trabalhos no campo da virtualidade eles acontecem, e foi um período muito importante para que eu também me debruçasse e olhasse para produções artísticas que habitavam, né, e aconteciam nesse universo. Então, a sala compacta tinha essa brincadeira de pensar uma outra sala de exposição para o MAG, a partir dessa ideia dos arquivos compactados, né? Tipo, das nuvens, então, de um outro tipo de materialidade. Só que sem elaborar tanto um conceito para essa chamada. Então, era muito aberto, né? Era um desejo de dialogar com trabalhos que acontecessem na virtualidade apenas. Para essa segunda edição, o que eu fiz foi juntar, anexar uma ideia que eu tinha, né, já há algum tempo, de que inúmeras práticas artísticas elas acontecem primeiro no campo das ideias, que não deixa de ser um campo virtual, né? Quando a gente pensa algo que não existe na sua materialidade física, mas ela existe enquanto uma ideia, e né, isso aparece de inúmeras maneiras. Tem artistas que lidam com o campo dos sonhos, com o campo da escuta, com inúmeros campos que flertam com uma dimensão não material, né? E é muito comum que os artistas, inclusive eu e, enfim, outras pessoas, antes de realizar um trabalho, elaborem esse pensamento a partir de outras superfícies, que seja tipo em um PDF, ou que seja tipo num caderno de artista, ou que seja numa gravação de voz, que seja num rascunho, né? Eu faço um desenho prévio. Então, inúmeras pessoas, artistas, têm essa prática. Para artistas que não têm... Tem artistas que têm uma
uma lógica de um método, né, de criação que é muito da experimentação, da fatura, e que vai acontecendo à medida que se realiza. Outros artistas pensam primeiro, elaboram, criam uma proposta artística e depois executam. O que eu acredito é que muitos desses trabalhos, mesmo sem a execução, eles já possuem um caráter artístico, eles já existem em si, por conta da ideia, né? Então, a gente vai ter inúmeros artistas que lidam e, inclusive, exibem trabalhos que são apenas a ideia, são apenas o projeto do que eles gostariam de realizar. Inclusive, o Anderson comentou assim, o Mabre é um outro caminho, que não é um caminho de trabalhos megalomaníacos. Eu acho que para a sala compacta é um lugar onde pode existir trabalhos megalomaníacos, porque eles vão existir enquanto ideia, mas eles não necessariamente precisam ser realizados, porque fomento para isso é gigantesco, né? Então, trabalhos que, em vezes, nunca poderiam ser realizados, eles têm a possibilidade de serem também compartilhados. Então, tem um pouco essa dimensão, assim, né? E olhando para artistas, né, que já desenvolvem essa prática de outras maneiras. Por exemplo, Paulo Nazaré tem um panfleto, eu gosto muito, que ele diz no panfleto que o procedimento artístico, ele quer levar 2 caminhões de galinhas da Angola para dentro de um museu. E isso é brilhante, assim, é super bonito, por mais que a impossibilidade dessa ação ser executada, a ideia dela já me cria um imaginário que isso acontece em outra atmosfera, né? Ou O mesmo Paulo faz pensar... muito isso mesmo. Assim. Tem um trabalho dele que ele propõe para o Museu do Palácio das Artes, que era tipo queimar uma apreensão de maconha com a polícia fazendo a escolta em volta. E ele, tipo assim, ele tem muito essa coisa, né, de tensionar para chegar no inexecutável, né? Assim, que acho que eu acho que possibilita que o trabalho artístico ele supere umas fronteiras, enfim, de uma escassez assim, né, de recursos, de impossibilidade de execução. Eu já conversei com inúmeras pessoas amigas assim, que tinham ideias brilhantes. Eu falava, gente, mas esse trabalho já existe, assim, como viabilizar que esse trabalho ele consiga chegar nas pessoas mesmo com a incapacidade de execução física dele. Então, o nosso desejo nessa edição é muito olhar para essa prática artística de trabalhos aí que habitam esse universo da ideia ou que estão ali escondidas dentro do caderno do artista e que podem ser, ganhar um público maior, assim, não que ela não exista ali dentro do caderno, ela vai continuar existindo, mas ela pode ser publicizada, ela pode ser compartilhada, e isso, os trabalhos que fazem sentido migrar para essa plataforma, né, que tem esse desejo, acho que tem trabalhos que às vezes são uma ideia que servem só para a gente pensar mesmo no campo do artista, mas acho que outras coisas fazem sentido serem compartilhadas, e aí ter uma pequena retribuição também para esse compartilhamento. Então, a princípio, né, a ideia desse salão, dessa sala compacta, continua acontecendo no espaço da virtualidade, e aí nessa edição ela migra, né, vai ficar hospedada também dentro do Escalas ali, é um pouco esse nosso desejo. Entendi. Essa parte do projeto, assim, em si, eu acho que ela tem um charme, assim, porque eu acho que a contemporaneidade acabou tirando muita coisa da gente, né, Gilson? Assim, foi trazendo muita... foi tornando as coisas muito efêmeras, foi tirando do artista. Eu acho que o imediatismo, principalmente, a gente trabalha muito nesse campo conceitual, né? A gente acabou achando que
E eu acho que tem outros interesses envolvidos, assim, e é uma coisa assim que eu tenho me pegado muito pensando, que é essa capacidade da gente projetar e da gente... porque acho que o projeto ele tem isso, né, de às vezes, entender a limitação e buscar forma de superar ela. É uma coisa que eu discutia muito com um amigo, assim, quando eu estava fiz uma pós de artes plásticas e contemporaneidade, a gente discutia muito como que, às vezes, o artista ele fica limitado pela escassez de recursos. Então, assim, às vezes a pessoa... Um exemplo, a pessoa não tem dinheiro para comprar uma tinta cara. Ela não, ela fica tão reduzida que a linguagem e até a paleta de cores dela não é uma eu acho assim que tem artista que funciona, é lógico, tem artista, por exemplo, que tem condição de comprar, mas ela compra mais barata porque ele tem esse interesse. Mas eu acho que o contrário, quando a pessoa é limitada demais, eu acho que a linguagem acaba chegando nesse lugar, né? E acho que o projeto é esse ponto de fuga, né, onde que a gente consegue romper com a limitação e ela existe, a limitação, né? Mas a gente, lembra muito, até um cara que vem de Goiás também, né, daí de Goiânia, que é o Cildo Meirelles, né, que tem muito essa lógica de trabalhar com projetos ao longo prazo, algumas coisas que não são realizáveis, né, algumas outras coisas que demoram 40 anos para poder ficar pronta, né? Então, assim, eu acho muito interessante essa discutir o projeto ali como que é uma coisa assim que porque o projeto tem muitos lugares de você materializar o sonho, né? Porque eu acho que para mim assim, eu acho que uma coisa que a gente na arte acabou assim perdendo assim muito foi essa eu trabalho muito com o pessoal, assim, às vezes corrigindo um projeto, e eu vejo assim, que as pessoas não entendem o que é um projeto e a potência dele, né? Assim, como que essa capacidade de simplificar ali uma ideia, de você reduzir. Eu acho que o que vocês propõem é um pouco fora disso, assim, é mais ali num campo estético, né? Mas acho que, ao mesmo tempo, traz a gente para refletir sobre essa potência das coisas que não são, muitas vezes não são realizáveis, né? Muitas vezes elas não vão ser materializadas, mas só delas existirem na cabeça de muitas pessoas, né? Acho que assim vai criando um desejo coletivo de que ele existe, sabe? Assim, eu acho que isso acho que dá para dar uma outra potência, sabe? Assim, então, assim, acho que eu estou pregando aqui, mas é porque a gente projeto salva, gente, projeto assim, a ideia não morre, sabe? Assim, a gente começa a ir lapidando as arestas, sabe? Tipo assim, eu acho que eu sou suspeito para falar, mas assim, eu adoro um bom projeto. E Não, com certeza, assim, concordo plenamente contigo. Eu penso muito a partir da ideia de projeto, assim, tenho experimentado outros procedimentos, mas basicamente eu penso muito no que eu vou realizar e depois simplesmente executo. E por conta de um desafio da materialidade mesmo, né, e financeira, eu tenho muito essa prática de pensar um projeto que é muito gigantesco, assim, com escalas meio monumentais. Eu sei da impossibilidade dele, mas ele existe ali. E aí, para a execução, eu vou reduzindo, cortando e entendendo o mínimo que continue comunicando, mas que não perde a essência do gigantesco, né? sim, sim. E aí eu acho que a ideia é pensar como, se esse gigantesco realmente é importante, se ele realmente não, não pode ter cortes, eu posso ainda assim mostrar e segurar essa banca, assim, né? E aí tem artistas que eu gosto muito, assim, inclusive o Cirão Franco, que você comentou, tem um trabalho dele que eu acho muito curioso por uma série de questões. Tem um tempo que eu lembro desse trabalho, que é um monumento às etnias indígenas do Brasil, que ele realizou no final da década de 80, início da década de 90.
E é um negócio gigantesco, assim, foi muitas negociações políticas para esse trabalho acontecer. Ele acontece numa região que ainda era Cerrado, em Goiânia, então tem umas plataformas assim, gigantescas, vários totens, um diálogo que ele fez com populações indígenas daquele território, e que o trabalho, depois de alguns anos, foi completamente destruído. Ele não existe mais, existe só uma redoma, as pessoas fazem caminhada em volta, todos os totens foram destruídos. E o trabalho não existe mais, mas ele continua existindo. Então, tem um trâmite aí entre o projeto, a realização, e depois ele deixar de existir, ele continuar existindo em uma outra esfera que me interessa muito, assim, por todas as agências do porquê ele foi tanto construído quanto desconstruído também. Então, acho curioso esses diálogos. E, né, enfim, tem outros artistas que eu olho assim para os procedimentos e que me interessam, e que assim, é quase impossível a gente pensar realizações próximas por aqui, assim, por conta das nossas precarizações, né? Cristos, ou Mata Clark, Walter de Maria, assim, artistas que, enfim, acompanham um pouco e que acho muito curioso essa voracidade da dimensão, da escala, né? Enfim, compartilhando também um pouco contigo desses lugares, assim, de onde o pensamento pode chegar, a depender do financiamento, eles são executáveis, mas as ideias continuam existindo independente das suas execuções, né? Sim, sim. Eu acho que tem, nossa, tem muita coisa. Essa coisa que você falou do Cristo. Eu acho que tem trabalhos que se justificam, assim, né? A escala, às vezes a escala é o trabalho. Eu acho que às vezes o que acontece muitas vezes é que a pessoa tenta fazer da escala a ideia, né? Que aí acho que é e eu falo assim no sentido que tem pessoas que às vezes querem, alguns artistas tentam impressionar pela escala. Não tem a ver com a conversa não, mas acho que a gente acaba às vezes entrando nos devaneios mesmo. Mas eu acho que a ideia é a ideia, né? A escala é uma outra coisa. Às vezes a escala às vezes pode ser importante, mas 90% das vezes não é. Assim, né? Acho que a gente tem como a potência. Eu gosto muito daquela coisa do meme, sabe? Assim, eu acho que o meme tem essa coisa, né? Você reduz, 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 e de repente vira uma coisa que infecta a cabeça de todo mundo e assim ele não morre nunca, né? Assim, e acho que se ele fosse megalomaníaco, um texto, a Bíblia não existe na cabeça de todo mundo, né? Tudo que, então assim, acho que tem coisas que justificam o tamanho, mas 90% das vezes dava para fazer a mesma coisa com, às vezes a pessoa usa 100 mil, dava para fazer com 10, sabe? Assim, Ô, Gilson, a gente tem algumas perguntas aqui. A Maria, Oi, gente. Eita. Eu estava respondendo aqui o Renzo, mas eu acho que se o Gilson quiser, que é uma dúvida mais técnica, né, relacionada a questões práticas do edital, que ele fala sobre o tamanho do arquivo para ser enviado, né? O arquivo PDF com as obras de 10 megabytes é o limite. Aí ele pergunta se vocês não abririam a possibilidade de abrir para 20, 30 megabytes, mas eu acho que a resposta, eu estava respondendo o Renzo aqui digitando, está na própria pergunta dele. Eu acho que esse PDF é mais para fazer uma apresentação, né, daquela obra, não que na hora de hospedar no site da Sala Compacta você tenha que seguir esse limite, é só para fazer uma apresentação mesmo, né? Olha, essa é a minha obra. Então, eu acho que tem mais a ver com, sei lá, prints do que será feito, ou imagens, e eu acho que talvez esses 10 megabytes, não sei, né? Não sei qual que é a sua obra, Renzo, mas talvez sejam suficientes, porque acontece uma impossibilidade, às vezes, assim, esses computadores que recebem esses vários projetos, sabe? Se ficar recebendo, sei lá, 300 projetos de 20 megabytes, 30 megabytes, fica um pouco complicado para a instituição que recebe isso, enfim. Não sei se é isso, Gilson. Você pode... Exatamente isso.
Anitta, realmente, se a gente deixar livre, o nosso Drive vai lotar muito rápido, com muitas inscrições. E aí, no próprio edital, a gente diz que nessa aplicação você pode indicar outros links. Então, você pode hospedar assim, não cabe em 10 megabytes porque tem, sei lá, é uma coisa com render, enfim, realmente você não vai conseguir colocar ali. Mas aí você coloca os links, tipo, o projeto tem tipo, esse link, esse link, esse link, a gente vai clicar ali, tipo, e vai conseguir entrar. É simplesmente uma forma de otimizar o nosso acesso, porque se forem arquivos muito grandes, a gente vai ter dificuldade de abrir os arquivos, né? Então Armazenar, né? é um pouco nesse sentido. Se for necessidade realmente de você mostrar arquivos com alta qualidade, pode fazer assim, coloca outros links. Mas o que a gente quer entender ali é qual a sua ideia, né? Então, às vezes, alguns prints iniciais para a gente conseguir visualizar, tipo um descritivo. Então, tem uma espécie de dossiê, assim, simples, e aí os links adicionais a gente consegue, por exemplo, se for um trabalho em 3D, né? Tipo, se a gente vai precisar de um link para conseguir navegar, se for um jogo, a gente vai precisar de um link para poder entrar. Se for um caderno que tenha várias páginas, talvez não vai caber tudo ali, a gente precisa de um link para olhar todas as outras páginas. Se for um áudio, né, precisa de um link para a gente conseguir ouvir. Então, é um pouco esse sentido. Gilson, tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez fala um pouco. Porque tem pessoa perguntando, seria para... É o Renzo. Ele pergunta assim, seria para enviar um projeto do projeto? É a pergunta dele. Vocês querem um dossiê do projeto, né, na verdade, né? Que a palavra até que você usou. Ou seria... Como que... É porque ali, tipo, quando a gente pede esse PDF no descritivo da obra, tem umas questões básicas, assim, né? Nome, tamanho, ou extensão, se, no caso de projetos de origem do virtual, se não é tipo o tamanho da folha do papel, o tamanho do caderno, o tamanho, enfim, da onde tivesse materialidade, né? Uhum. Você pode ter um pequeno descritivo ali, tipo, o trabalho fala sobre isso, enfim, que é opcional. Então, é uma maneira de criar são alguns itens que estão ali no próprio edital, dizendo para você descrever basicamente o que é o trabalho, e aí a gente vai conseguir visualizar ele nas imagens, né, o trabalho de junção de imagens nos links, enfim, a partir desse universo. Então, é o PDF que apresenta o trabalho. Uhum. Gente... Tem outra dúvida que a Amanda me mandou em mensagem direta, né? Eu vou ler a dúvida dela, ler o que eu respondi, e aí o Gilson pode complementar, porque eu fiquei de perguntar para você. Olá, Anitta, tenho uma dúvida em relação aos itens 1.5, aí pensado para existir na interface da virtualidade de suas conexões, e 5.3, os trabalhos selecionados passarão a fazer parte do acervo digital do Museu de Arte de Goiânia. Aí ela fala, né, desses itens do edital que tratam do modo como os trabalhos serão colocados no mundo. Para além desses apontamentos, existe alguma regulamentação específica sobre isso? Algum contrato com o artista com detalhes referentes ao licenciamento de direitos autorais que este terá com a instituição? Tempo que a obra ficará sob licença da mesma e etc. Existe também algum termo de uso e política de privacidade da plataforma para usuários? É isso. Aí eu respondi assim, olá, Amanda, tudo bem? Bom, sobre a reprodução das imagens das obras, há o seguinte item, 9.2, né, que fala a reprodução parcial de imagens das obras em mostra poderá ser feita e divulgada como marketing em todo tipo de mídia falada, escrita e televisiva, na produção de veiculação e website, ilustração de camisetas, souvenirs e produtos diversos promocionais do salão. Mas podemos perguntar para o Gilson se há algum termo relativo a isso na pós-seleção, se há alguma cláusula referente a isso em um possível contrato. E aí ela fala assim que faz essa pergunta porque ela fica se perguntando será que existe alguma possibilidade
de inscrever esse mesmo trabalho em outros editais, revistas semestrais online, caso aprovado, enfim. Vamos lá. Então, tipo, tem realmente esse trechinho lá no final, que a gente inclui um pouco para sanar essas dúvidas, porque isso já apareceu em outros momentos, mas geralmente, quando os trabalhos são selecionados e quando eles vão ser enviados para a instituição, né, a gente tem também um termo que regulamenta essa passagem, né, de bastão. O trabalho deixa de ser posse do artista e passa a ser posse da instituição. Claro que os direitos intelectuais do trabalho sempre serão do artista, a gente não... isso é uma questão de direitos culturais, mas o direito físico do trabalho, nesse caso o direito dessa cópia virtual, passa a ser do MAG. Então é basicamente isso, é simples, e quando o artista é selecionado, a gente tem esse segundo documento que um pouco pactua essa relação. E aí o artista pode fazer, inclusive, inserções. Falar, acho que esse trabalho tem esse tipo de condição para ser exibido, né? Então, ele pode incluir ali naquela cláusula algumas condições que para ele são importantes para quando o trabalho for exibido novamente, a gente continuar executando como o artista pensou, né? Sobre a parte da exclusividade, teria como, por exemplo, o artista ter uma tiragem de poder, o artista vai poder usar esse trabalho em outros lugares, então? Tipo, isso depende muito de como o trabalho é pensado, né? Trabalhos de maneira comum, alguns tipos de trabalho têm tiragens. Então, vídeos, às vezes, têm tiragem de 5, sei lá, 10, fotografias. No caso de, sei lá, um projeto que foi feito, sei lá, se é uma mídia mais física, sei lá, um desenho, às vezes ele não tem tiragem, ele é único, né? Então, vai depender da mídia que o artista está produzindo. Acho que, para deixar mais claro, a exibição, o artista continua tendo o direito de exibir esse trabalho em outros lugares. Sim, e ali a gente vai pactuar que uma cópia dele é nossa, né? Se o trabalho for físico, no caso de um desenho, e esse desenho precisar entrar para a coleção, ele vai ser único, né? Entendi. Acho que é importante também discutir essas questões. O direito autoral é muito nublado, né? Assim, pra gente, principalmente no Brasil, assim, a gente discute muito pouco e às vezes acaba gerando... Porque eu já vi as pessoas às vezes discutindo questões que são igual, por exemplo, essa questão de divulgação. As pessoas às vezes discutem achando que a instituição vai se apropriar do trabalho dela e fazer o que quiser. Mas eu acho que é bom a gente ter essa maturidade para entender que a instituição também precisa resguardar. É bom, às vezes, por mais que a gente tenha preciosismo com algumas coisas, mas é bom, às vezes, a instituição usar o trabalho na divulgação. Acho que porque às vezes a gente fica às vezes discutindo coisas que, se acontecesse, às vezes a gente ia lá e processava e depois resolvia, né? Mas a gente às vezes fica se resguardando o mineiro tem um ditado, né, que fica caçando pelo em ovo, e às vezes assim a gente perde a oportunidade de colocar o trabalho no mundo porque a gente fica tentando se precaver demais, né, de coisas que às vezes a gente podia resolver depois, assim. É só para falar um pouco dessa parte do direito, porque eu acho que essa parte do direito autoral, assim, no Brasil é muito confusa, é muito vago, né? Então, assim, às vezes o artista fica ali muito se resguardando e às vezes o problema nem existe, né? Assim, às vezes a gente mais uma falta de clareza, às vezes, no debate mesmo, assim. Assim, eu também concordo que é muito raro as instituições de arte fazerem um uso extremamente indevido da imagem dos trabalhos. Assim, geralmente, elas são utilizadas em catálogos, raramente em instituições que têm mais aporte, né? Que não é o caso tanto do MAG, por exemplo, fazer souvenir, camiseta. Isso assim, não vai acontecer agora e é bem possível que isso não aconteça. Não sei, se algum dia esse artista se torna mega famoso, talvez isso aconteça, porque vai ser algo raro que está ali. Mas não é tão comum.
Mas também eu me interesso assim, por pensar essa dimensão dos direitos. Fiz uma pós-graduação um tempo atrás em Direito Cultural, para entender esse universo. E aí tem alguns parâmetros, né, legais, assim, que é sempre interessante os artistas darem uma olhada. Geralmente os editais públicos, eles vão ter um pouco dessas normativas. O próprio edital é uma normativa que regula também como o trabalho vai ser exibido, e tudo isso pode ser mediado também com as coordenações, com quem está fazendo os projetos. Mas isso resguarda tanto o artista quanto a instituição com o passar do tempo, porque a gente está fazendo isso nesse momento. Se a gente for pensar daqui 20 anos, esse trabalho, idealmente, ele continua ali fazendo parte dessa coleção, e é um outro pensamento, outra geração. Então, como que daqui 20 anos a gente vai ter minimamente resguardado ali os direitos intelectuais do artista que produziu o trabalho, e que novamente é consultado ali, mas a propriedade do trabalho continua sendo da instituição. Entendi. Acho que é um jogo que... É um jogo entre pessoas adultas, né? Assim, acho que talvez seja o mais importante a gente pontuar isso, porque acho que direito autoral ele é muito sério, mas a gente tem que entender também os limites das coisas, entender os objetivos e intenções. Por isso que até eu defendo muito assim a leitura do edital, assim, gente. Ler edital salva vidas. E é uma coisa que eu falo também, má fé a gente resolve no tribunal, né? Assim, acho que eu acredito muito assim que existem problemas que dá para a gente resolver no diálogo, mas é uma coisa assim que eu sempre falo assim, eu sou muito desse tipo. Primeiro momento, se eu ver que a pessoa está me sacaneando, sai fora. Assim, porque a gente é muito cismado, né? O pessoal tem fala assim, gato escaldado tem medo de água fria. E às vezes a gente vai entrando nas coisas assim, que é coisa que assim, se a gente se der ruim, não dá nada. Assim. Então, assim, eu gosto muito de pensar nesse lugar assim, que má fé a gente resolve de outro jeito. Assim, uma coisa é quando a instituição erra, a instituição é feita por pessoas, ela pode errar, acho que sim. E eu acho que o papel do artista é corrigir, né, Gilson? Assim, porque a gente ficou muito num papel assim de achar que estão oferecendo uma coisa sensacional para a gente, mas o nosso lugar como artista é tensionar para essas instituições serem humanizadas. Assim, por isso que eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aí é espetacular, porque a gente não pode ficar num lugar de passividade, assim, de achar que a gente está vulnerável o tempo todo. Assim, é lógico que a gente tem as nossas limitações, mas acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a tensionar as instituições, a colocar ali, né, as coisas, porque o diálogo ele é importante por isso, porque às vezes a gente fica ali achando que não, se eu entrar, tal. Se a gente entrar e dar ruim, a gente resolve em 2 tempos. Assim, acho que é mais importante do que, às vezes, a gente se sabotar, né? Então, assim, porque eu falo assim, eu já vi muito isso. Assim, a pessoa, às vezes, vê uma cláusula que está confusa e ela já parte do pressuposto que assim, que está todo mundo querendo avacalhar a vida dela, sabe? Assim. Uhum. Não, completamente, assim, e super concordo que eu acho que a função do artista é principalmente tensional, encontrar ali os pontos de fragilidade, tentar agir naquele lugar, né? Então, acho muito bom, assim, quando a gente está esperando uma coisa em uma chamada digital e o artista propõe algo que está na brecha ali, mas vocês não viram isso aqui, então vou mandar isso. Isso é muito legal, assim, porque faz a gente pensar para além dessa seara, desse lugar que a gente construiu para os trabalhos existirem. Isso é ótimo. Mas acho que também por isso que eu acho que o diálogo é sempre muito importante, porque as instituições, elas também são muito frágeis, né? Os financiamentos públicos no Brasil, as instituições de arte, assim, tipo, tudo é muito instável, né? A gente sabe muito bem disso. Nada está garantido. Então, e por trás dessas instituições, por trás das burocracias, são pessoas que estão trabalhando ali e que tem uma série de precarizações que inviabilizam um trabalho que poderia ser muito melhor feito. Então, acho que a compreensão humana também de que as pessoas que estão realizando, elas também estão ali
enfim, trabalhando, né, sendo trabalhadoras da arte, quanto os artistas que produzem seus trabalhos, cria um ambiente um pouco mais fraterno, Sim, não sim. só de disputas, né? Então, acho que é bom pensar também a partir dessas chaves, e que sempre tem erros, né? Porque a gente é humano, É, e às vezes um trabalho entra e tem algum tipo de problema, então a gente tenta corrigir, então tem muitas idas e vindas, mas acho que essa perspectiva de uma escuta e de realmente uma honestidade nas falas, ela é fundamental para a gente conseguir continuar trabalhando e acreditando nesse campo que a gente atua. bacana demais. Uma pessoa fez uma pergunta que foi lá no Instagram, o Gustavo Torresan. Acho que ele nem está aqui não, mas vamos registrar a pergunta dele, porque também por causa do horário, algumas pessoas não conseguem participar, elas vão assistir pelo YouTube. Gustavo, obrigado pela pergunta. Ele pergunta assim, há política ou perspectiva de direcionamento étnico-racial para selecionar artistas? Isso não é uma cláusula explícita no edital, mas, obviamente, assim como outros editais que a gente faz, existe uma política de diversidade, né? Uhum. Então, quando a gente está compondo um grupo, é uma chamada nacional, e o intuito é que essa chamada ela reflita também um pouco do que são os artistas, as artistas que estão produzindo no Brasil hoje, né? E que aplicaram nessa chamada. Então, a banca, né, não só por parte da curadoria, mas as outras pessoas que estão na banca de seleção, estão com um olhar atento, tanto numa perspectiva regional, racial, de gênero, que não dá para a gente ignorar hoje em qualquer processo de seleção. Isso não precisa nem estar escrito para a gente conseguir estar atento a esse tipo de política que considera uma diversidade, uma pluralidade, principalmente quando a gente está falando de recursos públicos. E acho que talvez assim para as pessoas terem uma clareza, a primeira edição de vocês tem uma representatividade muito grande, assim, né? Tem pessoas de todo o espectro, assim. Então, assim, eu acho que eu acho que é importante assim a gente debater, porque eu acho que é muito melhor quando a gente visualiza isso na realização do que quando isso é só um número, né? Ou são só dados que as pessoas ficam ali vomitando para a gente, mas quando você vai ver a realização, não existe. E é uma coisa assim que quando eu entrei na sala, você consegue visualizar, tipo assim, pessoas de vários espectros ali, então assim, eu acho que fica muito claro, assim, eu acho que essa diversidade, esse cuidado com a representatividade, eu acho que realmente assim é uma coisa que dá para ser visualizado. E acho que assim, gente, a gente precisa discutir isso mesmo, mas entender também assim que existe várias. Assim, é difícil de falar sobre isso, assim, mas acho que o melhor lugar de ver isso é quando isso é materializado, assim, porque às vezes tem ali às vezes tem no regulamento, mas a bancada às vezes. Quantas vezes que a gente vê assim, vai ter artista, tal, selecionar LGBTQIA+, mas quando você vai ver a bancada não tem essa representatividade, assim. Então acho que é, eu acho que é importante a gente questionar essas coisas, mas também ver que assim existe um histórico anterior, né? Acho que a primeira edição ficou bem claro assim que é um edital que se importa com a diversidade, né? Assim, a gente até deixou, gente, o link para vocês. Dá uma olhadinha, a gente vai deixar na descrição do vídeo no YouTube também. Não deixa de visitar a outra sala, não. É até bom para entender, né, Gilson? Quando a gente vê a edição anterior, a gente consegue visualizar a dinâmica, a visão de mundo de quem está organizando, né? Porque muitas vezes a gente fica ali só no imaginário e às vezes tem coisas que dá para a gente perceber assim, que são subjetivas, mas que está ali na materialização do edital anterior.
Tem um único marcador, aí eu acho que está explícito no edital, 20% das pessoas artistas selecionadas serão de Goiás. Então, Uhum. por isso a gente também pede ali comprovação de endereço, porque como os recursos, recursos públicos que estão saindo a partir desse lugar, então a gente tem uma cota ali, um marcador explícito de que algumas pessoas artistas serão desse território. Inclusive para tentar um pouco demarcar esse lugar, esse território de fala de onde o artista, de onde o projeto ele se projeta, né, para o Uhum. Brasil. Então, é a Aham. partir realmente do Centro-Oeste, pensando essa outra dinâmica dos territórios, né? Mas a gente está discutindo uma questão nacional. Então, todos os outros projetos, se tiverem curiosidade de olhar, tem uma representação nacional, assim. Então, não vai ter metade das pessoas, não é um projeto nacional que vai ter 75% das pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro ou tipo do litoral, né? Tem gente do Brasil todo, tipo de Manaus, Acre, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre fica muito atento, assim, para conseguir contemplar uma diversidade territorial, já que a gente está falando de uma chamada pública de âmbito nacional. Sim, sim. Eu acho que vocês estão no lugar central, né? Então acho que assim, nada melhor do que trazer gente de todos os cantos, né? Acho que é super importante. E estar o público realmente, assim, acho que é importante ele atender as demandas públicas, né? Assim, porque é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, que hoje em dia tem muita gente achando que porque acho que a gente é muito amador assim, ainda nessa parte. Né? Então, assim, a gente achando que o edital público ele vai atender ao nosso projeto de vida, né? E o edital público ele é feito para atender as demandas públicas, né? Então, assim, por mais redundante que seja, assim, porque é uma coisa assim que eu discuto muito com as pessoas, que às vezes a pessoa escreve um projeto, manda ali um edital e ela só está pensando às vezes na própria carreira, na própria trajetória. Então, assim, acho que é importante a gente entender isso no edital. Aquele recurso é para atender uma demanda pública. E tem muitas pessoas que questionam, porque ele é edital LGBTQIA+. Assim, gente, se a demanda pública é essa, o edital foi feito para isso. O edital foi feito. Assim, se você quer investir na sua carreira, investe o seu dinheiro, sabe? Tipo assim, vai lá, vende obra, faz as coisas. Agora, assim, a coisa pública ela existe para atender demandas públicas mesmo. E, de novo, andando pela tangente, mas acho que é importante falar disso nesses momentos, assim, porque acho que o edital de vocês ele é simplificado, mas eu sou muito assim, eu não acredito no que eu leio, eu acredito no que eu vejo, sabe? Assim, se para mim, se tá lá, tipo assim, tá todo mundo tem uma representatividade, porque assim, eu acho que isso é o importante a gente ver, sabe? A gente vê pessoas lá que falam assim, cara, essa pessoa aqui é parecida comigo, assim, tem lugar para mim. E, gente, alguém tem mais alguma pergunta? A gente chegou aqui em uma hora de conversa. O nosso chat hoje está quietinho. Tá. Mas eu acho que, Gilson, suas falas foram muito importantes, assim, tanto para esclarecer alguns pontos do edital, tipo, na leitura crítica, o pessoal teve muita dificuldade de entender o que era isso, né? Arte como projeto. Ai, mas aí o que eu mando? Mas aí, né? Então, assim, você trocar ideia sobre isso, explicar, né, de onde vem essa ideia de arte como projeto, que vem de muitas vezes as coisas não podem ser realizadas, e aí vem nesse intuito de suprir essa coisa, né? Você quer fazer uma obra megalomaníaca? Tá, talvez você não vai conseguir, né, materializá-la, mas trazê-la como projeto é muito possível, né, e já dá acesso ao público a isso. E
Eu acho que é isso, assim, deu para sacar e foi bom você ter falado. Você foi curadora adjunto da primeira sala compacta, né? E aí eu fiquei com essa dúvida, mas logo no começo você já explicitou que assim, na primeira sala compacta não tinha isso de arte como projeto, né? Que é para o pessoal, porque a gente fica vendo, né? Aí como que foi, quais foram os trabalhos contemplados, né, no ano anterior? Aí para tomar meio como base, né? Mas tinha só a questão da virtualidade e das suas conexões, mas não da arte como projeto. Então foi bom, né, para o pessoal falar, ó, é isso, mas também não é só isso, né? Você tem que pensar um pouco nesse projeto que você vai, nessa arte como projeto que você vai enviar. E aí também, eu acho que a gente falou muito na leitura crítica que foi fechada, da subjetividade, né, do que é o projeto também, né, porque a pessoa ficou, mas tal coisa é um projeto? Mas isso é um projeto ou é obra de arte em si? Aí a gente, não tem como você falar que um caderno de artista não é uma obra de arte, né? Porque aquilo é também, né? Então, eu acho que deu para entender bem isso que fica um pouco, tem uma linha meio tênue, né, entre uma coisa e outra, e é uma fronteira meio, é uma fronteira porosa, né, assim, que é obra de arte, que é projeto, que, enfim. Muito obrigada. E muito importante também falar sobre o outro lado do edital, né, que são trabalhadores da cultura, muitas vezes precarizados. Então, gente, tenham paciência. É um trabalhador da cultura assim como você, entendeu? Então, o pessoal vai responder, o pessoal vai fazer o possível para que aquele projeto seja avaliado, né? Assim, claro que não dá para burlar regras de um edital, né? Então, assim, se o edital pediu o comprovante de residência, envie o comprovante de residência, porque senão você não vai ser avaliado. Mas no que diz respeito ao projeto, né, a obra de arte que você envia, isso de você até surpreender a banca, né, como você mesmo falou, Gilson, isso faz parte, né, isso é muito bacana, mas se atentem às questões legais, assim, né, do edital. Envia tudo direitinho e lembre-se sempre de que do outro lado tem pessoas trabalhadoras da cultura também, né, nesse momento tão difícil para a cultura e para a arte no Brasil. Enfim, é isso. Obrigada, Gilson. Muito bom. Gente, eu que agradeço. Achei ótimo a conversa. Pode me convidar mais vezes. Os próximos, ano que vem, tem Mabre de novo. Se tudo der certo, a gente tem Sala Compacta de novo. E tem, enfim, outros projetos que estão aí em processos de produção, captação, que se tudo der certo, vai ser um prazer trocar com vocês. Eu acho que esse espaço é super importante para falar de maneira mais humana, realmente, sobre as nossas intenções, para escutar também as dúvidas que, em vezes, as burocracias ali, né, do jeito que a gente precisa escrever, não contempla, né? Então, acho fundamental esse canal de escuta também, de conversa. A gente está super à disposição para dialogar sobre, enfim, tanto sobre os editais, mas também para outros tipos de conversa. Enfim, podem fazer convites. Acho que também, assim, parabenizar o trabalho de vocês. Acho que é fundamental. Acompanho há muito tempo a plataforma lá pelo Instagram. Já mandei dicas, falou, tem esse edital aqui, olha aqui. Então, acho muito bonito essa ação de olhar com atenção, com cuidado, né? Acho que isso faz parte de uma profissionalização também do campo, que contribui também para muitas pessoas artistas conseguirem continuar suas trajetórias. Jesus, muito obrigado por esse momento. Assim, acho que é muito importante, principalmente quando os gestores públicos eles se dispõem assim, a falarem sobre essas coisas, porque às vezes ficou obscuro e as pessoas começam a achar que do outro lado tem só um computador respondendo os e-mails dela. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter esses momentos assim. E eu te agradeço pela transparência, por esse momento. E com certeza a gente vai ter outras conversas. Eu acho que sim, esse tipo de diálogo ele só enriquece, como você já falou, é profissionalismo, e profissionalismo eu acho que
uma via de mão dupla, né? O profissionalismo não é ficar só cobrando das instituições. Acho que profissionalismo é mais do que isso, é a gente compartilhar, a gente ser generoso com as outras pessoas, porque essa ideia de profissionalismo, a minha carreira se dá bem, eu acho que assim, é o maior engano que as pessoas podem ter, sabe? Assim, eu acho que profissionalismo, para mim, é você cumprir suas obrigações, e a gente tem a obrigação de melhorar o ecossistema onde que a gente trabalha, né? Assim, acho que não é só eu e o meu ateliê, sabe? Então, assim, acho que é super importante a gente ponderar sobre isso. E eu só te agradeço, assim, esse momento, eu acho que é importante para muitas pessoas entenderem melhor essas dinâmicas, porque a política pública nossa de fomento, né, ela foi criada assim, tipo aquele aprendendo a pilotar o avião com o avião caindo, né? Então, assim, hoje em dia é uma coisa que a gente vê que tem uma precariedade, assim, de acesso às informações, de acesso a entender como é que funciona essa dinâmica. Acho que está todo mundo aprendendo, os gestores estão aprendendo, e as pessoas que aplicam também estão aprendendo, e é muito bom fazer parte desse momento, assim. Eu acredito que, apesar de tudo que a gente está vivendo, assim, gente, a cultura para o nosso país, eu acho que é a nossa chave, sabe? Eu gosto muito daquela fala do Gil, onde que ele fala muito sobre isso, a gente entender a cultura como um projeto nacional, sabe? Assim, os outros países já industrializaram, tudo já chegou nos limites, e eu acho que a cultura no Brasil, ela precisa de bons gestores, precisa de bons profissionais, sabe? Não se engane, não adianta só ir pelo porque eu gosto, sabe? Assim, acho que gostar de fazer e você cada dia se instrumentalizar melhor, sabe? Assim, eu acho que é a chave para a gente, sabe? Para a gente executar esse projeto com pessoas vivendo bem, sabe? Isso é uma coisa que eu defendo muito. Assim, a gente precisa viver bem de arte. Esse negócio de artista sofre, passa fome, isso é muito anos 2000, assim, anos 90, sabe? Assim, acho que a gente precisa de ter realmente essa profissionalização, e acho que as portas são sempre abertas. A gente quer muito esticar essa conversa até os limites, assim. E muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que está aí, colou junto. E com certeza a gente precisa do apoio de vocês no nosso financiamento colaborativo, porque a gente também é profissional, né? Então, assim, a gente contribua, apoia, a gente está aí trabalhando para construir uma plataforma para poder tornar essas conversas viáveis, assim, e falar disso todo dia até todo mundo entender, gente. Assim. O nosso objetivo é esse. Assim, todo mundo precisa entender como que se vive de cultura, como que se sobrevive nesse ecossistema, como que as dinâmicas funcionam, porque é muito ruim a gente jogar um jogo que a gente não sabe as regras, né? Então, assim, acho que a melhor coisa que a gente faz é tornar essas regras claras para todo mundo, e a chave está aí, gente. Na mão de vocês, a porta abre pelo lado de dentro, então, assim, espero que fique claro para todo mundo as coisas. E muito obrigado, Anitta. Muito obrigado, Valeu, Gilson. E obrigado a todo mundo aí que colou aí junto. E valeu, gente. em breve a gente compartilha novas conversas. Chamo um convite para vocês todos aí. Beleza? Gilson, brigadão, meu querido. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, gente. Tchau, até mais. Tchau, 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 tchau.